Então, agora, pessoal, a gente vai ver, a gente vai entrar no módulo 14. Então, a representação de dados utilizando gráficos, tá? Aí a gente vai ver alguns tipos de gráfico. Então, módulo 14 da apostila, representação de dados em gráficos. Então, a gente tem alguns tipos de gráficos. Vamos começar aí com o gráfico de barras, tá? Que é aquele gráfico que tem barras que podem estar tanto na horizontal quanto na vertical. Geralmente, esse tipo de gráfico ele é utilizado para a gente fazer comparações. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Só uma questãozinha aqui do Enem. Então, esse gráfico aqui é um gráfico de barras que estão na verticais. Geralmente eu tenho uma barra do lado da outra, tá? Como se estivesse fazendo uma comparação aqui. Então, no caso aqui, ó, a barra em roxo representa os conhecimentos específicos. E a barra amarela, os conhecimentos pedagógicos, tá? Então, esse exercício do Enem, ele fala o seguinte, ó, as notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor. Tá? Então, essas 2 notas foram pelo conhecimento específico e pelo conhecimento pedagógico. Então, cada banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos e a outra aos conhecimentos pedagógicos. E ao final, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética, lembra lá de média aritmética? De todas as notas atribuídas pela banca avaliadora, certo? Então, aqui, o que a banca fez? Pegou todas as notas do professor, tá? E tirou a média. Porém, ó, utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor nota atribuída ao professor. Aí ele pergunta: a nova média em relação à média anterior é. Então, a gente tinha todas aquelas notas do professor, tá? Você vem aqui, ó. Então, por exemplo, ó, 18 e 16, tá vendo, ó? Então, uma pessoa atribuiu a nota 18 e 16. Outra pessoa atribuiu aqui, ó, entre o 16 e o 18, tá vendo, ó? Tá aí o 17. Aqui, ó, entre o 12 e o 14, estaria o 13, tá? E aí vocês têm que ir olhando aí a altura que tá as suas barrinhas. Cada altura se refere a uma nota que foi dada ao professor. Tá? Que eu coloquei ela aqui. Elas todas aqui, ó. 18, 16, 17, 13, 14, 1, 19, 14, 16 e 12. Todas essas notas aqui vão ser feitas a média aritmética delas. Como eu tenho 10 notas, então eu somei tudo e dividi por 10, tá? Resultando em 14. Porém, essa é a média anterior. Tá? Aí eles vão ter um novo critério para fazer a média. Qual que foi o novo critério para fazer a média? Eles vão tirar a maior nota e a menor. A maior nota é o 19, tá? E a menor nota é o 1. Então, desse total aqui dos 140, ele tirou a maior, que é o 19, e ele tirou a menor, que é o 1. Tá? Então, vai ficar 120. Como eu tirei 2 números, eu vou ficar com 8 números, porque eu tinha 10, eu tirei 2, então eu vou ficar com 8 números. Então, vai ficar 120 dividido por 8, que é igual a 15. Tá? Então, ou seja, o que aconteceu no final? Ó? Ela subiu um ponto. Tá? Então, ó, era 14, tirou 2 notas e aí a média foi para 15. Ou seja, a diferença entre uma e outra é de um ponto. Tá? Então, que corresponde aí à alternativa B. Opa, peraí. Corresponde à alternativa B. Fechei aqui sem querer. Certo? Então, ó, letra B. Ela é um ponto maior. Beleza?
Vamos dar um exemplo, falar agora de gráficos de setor. Tudo que eu estou falando, pessoal, está na apostila de vocês, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui do gráfico de setor. Vou voltar aqui. O que vocês precisam saber, pessoal, de gráfico de setor? O que geralmente ele te pergunta? Gráfico de setor é aquele gráfico de pizza. E aí é aquele gráfico que contém porcentagens, né? O que ele pode te perguntar sobre gráficos de setores é em relação ao ângulo central de cada setor. Então, vou dar um exemplo aqui na lousa, tá? Dá para enxergar bem a lousa, pessoal? Alguém, por favor, só me responde. Se dá para enxergar bem a lousa. Dá. Então, aqui, obrigado. Pessoal, gráfico de setor é uma coisa que ele pode te perguntar sobre isso, tá? Vamos supor aqui, ó, tem um gráfico aqui, certo? É aquele gráfico que envolve porcentagem, tá? Então, vamos supor que eu vou pegar aqui um pedaço desse gráfico, e que esse pedaço, ele representa 30% do meu círculo todo, tá? Então, esse pedacinho aqui seria 30%. Uma coisa que ele pode te perguntar de gráfico de setores é o ângulo central, tá? Porque quando você vai construir um gráfico de setor, você tem que ter o seu ângulo central, certo? Você mede lá com o transferidor, tal, e esse pedacinho aqui vai te dar 30% do seu gráfico. Como é que você faz para calcular esse ângulo central aqui? Você pode usar uma regrinha de 3. Então, você sabe o quê? Que 100% seria o seu gráfico inteiro, que corresponde a uma volta de 360 graus, na verdade. Então, se eu tivesse 100%, o meu ângulo seria o 360 graus. Tá? Só que eu não quero 100%, eu quero 30%. Então, se 100% é 360, então 30% vai ser x. E esse x aqui vai ser esse ângulo central. Então, você faz aqui a regra da cruzadinha, aí vai ficar 100x igual 30 vezes 360. Pega o 100 que está multiplicando, vem com ele dividindo, 30 vezes 360, dividido por 100. 360 dividido por 100 é 3,6. Então, vai ficar 30 vezes 3,6. Beleza? Isso daqui, pessoal, vai te dar 108. Então, 108 graus. O que eu quero observar com vocês é o seguinte, ó. Se você lembrar que você pega o seu valor e multiplica por 3,6, você não precisa nem fazer a regrinha de 3. Tá? Então, basta você pegar o seu valor, a sua porcentagem, e multiplicar por 3,6, que você já vai obter o seu ângulo central. Então, aqui o ângulo seria de 108 graus. Okay? Então, uma coisa que ele pode te perguntar em gráfico de setores é em relação ao ângulo central. Ou ele pode te dar o ângulo central e te pedir a porcentagem, tá? Aí, em vez de multiplicar, você divide. Beleza? Então, um exemplo aí. Então, no nosso exemplo aqui, tá, pessoal? Ele está te perguntando, ó, te deu aqui um gráfico de setores, tá? Pesquisadas as idades das pessoas pertencentes a uma certa comunidade, foram obtidos os seguintes resultados. Então, você tem aí os resultados, aí, ó, por exemplo, 6 pessoas têm 10 anos de idade, 20 pessoas têm 18 anos, e aí ele colocou esses dados aqui nesse gráfico. O total de pessoas é 100, tá? Eu tenho 100 pessoas no total. Então, ó, como aqui o total de pessoas é 100, então, por exemplo, ó, 18% das pessoas têm 18 anos, 10% das pessoas vão ter 10 anos, e assim por diante. Aí ele pergunta, com relação à figura, pode-se afirmar que o ângulo central do setor em graus, que corresponde ao número de pessoas com 25 anos de idade.
Ó, onde estão as pessoas com 25 anos de idade? Aqui, certo? Nessa parte vermelhinha aqui. Pessoal, 25 anos de idade seria o quê? Os 25%, certo? Então, seria 25%. Então, eu vou vir aqui, ó. Opa. 20... Perdão, desculpa. Quantas pessoas têm 25 anos de idade? 26% das pessoas têm 25 anos de idade, tá? Ó, idade 25. Pessoas com 25 anos de idade, 26. Então, nós temos 26 pessoas com 25 anos de idade, ou seja, 26% das pessoas. Tá? Então, ó, 26% das pessoas, que é essa parte vermelhinha aqui, né? Então, ó, 360 é 100%, 26 vai ser x. Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, tá? Fazendo a cruzadinha, você vai chegar aqui o x, que é o ângulo central aqui dessa parte em vermelha, é 93,6. Você já poderia ter pego, como eu falei, você já poderia ter pego a porcentagem, que é 26, e multiplicado por 3,6, tá? Daria o mesmo resultado, que é o que eu fiz aqui, ó. 26 vezes 3,6 daria 93,6 graus, que seria o ângulo central aqui dessa parte vermelhinha. Bom? O que é um gráfico de linha? Gráfico de linha, pessoal, geralmente ele é um gráfico em que o eixo que está aqui na horizontal, tá? Ele representa um tempo, tá? Geralmente, tá? Então aqui, nesse caso aqui, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução total de vendas de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram. Então, pessoal, aonde que teve a maior venda absoluta? Só olhando pelo gráfico aqui, ó, dá para perceber que a maior venda ela ocorreu no mês de junho. Vendo, ó, mês de junho, a venda ela foi mais alta, tá? E a menor venda ela ocorreu no mês de agosto. Então, ó, agosto foi a menor venda e junho foi a maior. Tá? Então, que no caso aqui seria, ó, a maior em junho e a menor em agosto. Tá? Junho e agosto, que seria aí, no caso, a alternativa E. Beleza? Então, ó, vimos aí o gráfico de barras, gráficos de setores, gráficos de linha. Tá? E tem também aqui o gráfico de rosca, que ele é parecido com o gráfico de setor. Tá? Ele também envolve porcentagem, que é esse caso aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu comento esse gráfico na próxima aula, que já vai dar o nosso tempo. Tá? A gente volta daqui 10 minutos. Vocês já podem ir tentando fazer o exercício número 1 do módulo 14 da página 23. Certo? Já podem tentar fazer. Daqui a pouquinho a gente volta, eu comento esse gráfico de rosca aqui e a gente faz os outros dois exercícios. Combinado? Ficou alguma dúvida até agora? Ninguém quer perguntar, pessoal? Então tá bom. Aí na próxima aula eu comento mais o gráfico de rosca e a gente faz os exercícios, tá? Já pode ir fazendo o exercício número 1.